Eu até fiz questão de fazer essa oração de hoje, gente, porque finalizando esse ano, essa é a atividade de encerramento, né, da Dami Pelotas, e eu consegui, assim, fiquei pensando hoje no que eu iria falar, mas eu me dei conta que a gente tem muita gente para agradecer, né? Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, assim, claro, a Jesus, nossos mentores espirituais que estiveram nos acompanhando esse tempo todo, né? A nossa atividade na AME, tá? Que eles estiveram nos acompanhando. Então, eu gostaria de pedir agora, em primeiro lugar, que eles, esses nossos protetores, estejam aqui nos acompanhando hoje na atividade do Sérgio. Agradecer também ao Sérgio, que dentro da sua agenda, que a gente sabe que ele está bem atarefado, né, arrumou um horário para falar aqui com a gente. Agradecer também todo esse ano maravilhoso que a gente teve, as atividades da AME que a gente teve, agradecer as pessoas que se dedicaram aqui por estudo da obra André Luiz, a Sidéria, a Pati, a Elodie, e todo o grupo que esteve presente em todas as atividades e deu o máximo de si e se esforçou. Agradecer todas as pessoas que falaram aqui, né, os professores, palestrantes que se dispuseram e fizeram assim com a maior boa vontade. E te pedir, Jesus, nesse momento, que inspire o Sérgio, que abençoe o Sérgio, para que esse momento de discussão transcorra na maior serenidade possível. Que esse seja mais um evento tranquilo, sereno, agradável, na nossa querida AME Pelotas. Que Jesus nos inspire para que sigamos nesse trabalho todo esse ano, né? Sigamos nossa atividade com todo esse amor, com todo esse carinho, toda a amizade que existe entre a gente. Muito obrigado, que assim seja, e que Deus, que Jesus proteja o Sérgio na apresentação de hoje. Sim, seja. Eu acho que a gente realmente tem muito a agradecer, né, gente? O Sérgio vai falar conosco, eu não sei nem, eu deixei ele bem à vontade, né? Ele que vai falar para vocês agora, eu só sei que não vai ter material para compartilhar, então é tudo contigo aí, Sérgio. Bom, gente, também eu primeiro compartilho com vocês a satisfação, né, que a Vera acaba de também dividir com a gente, da gente poder estar junto, poder chegar mais a um final de ano com saúde, com serenidade e unidos aqui nesse propósito da AME Pelotas. Agradeço a Vera, agradeço a diretoria, já peço desculpas por boa parte dos encontros eu não pude estar presente e tem acontecido bastante em função de atividades de estudo também de outros envolvimentos, né? Enfim, bom, eu pensei, a Vera, quando me pediu para fazer uma atividade de encerramento, eu fiquei pensando de que natureza que a gente deveria dedicar a esse espaço que a gente está aqui, né? E eu proponho a vocês a gente fazer algumas reflexões, fazer não exatamente uma palestra, né? Porque acho que palestra se torna cansativa, ainda mais depois de tantos estudos, conforme que a gente já teve durante o ano, enfim. Eu proponho a vocês que eu vou trazer uma temática que eu resolvi chamar assim, ó, entre Kardec, Jesus e nós. O que nós já aprendemos ou não aprendemos ainda? Você já vê que vai ter muito o que conversar aqui, né? Eu vou trazer algumas ideias, algumas reflexões, vou fazer algumas considerações, algumas provocações para nós, como fonte da gente poder, logo a seguir, poder começar a discutir, a trocar ideias, a poder, enfim, aprofundar o assunto conforme vocês desejarem. Me intriga que a doutrina espírita seja tão difícil da gente
poder assimilar, na essência, né? O que parecia que era algo que poderia ser algo muito fácil, as próprias circunstâncias da vida, os acontecimentos vão nos mostrando que os conceitos espíritas, eles são de difícil assimilação, porque eles se dão no plano íntimo, eles se dão no plano interno. Embora a doutrina espírita seja uma doutrina de farto conhecimento teórico, uma doutrina de revelações que nos fazem conhecer muitas coisas e muitos segredos da vida, ela não nos dá, né? Não nos dá de pronto a condição de nós nos tornarmos pessoas que pelo conhecimento seja suficiente de nós termos sintonia com aquilo que nós conhecemos. Então, é muito comum que a gente tenha uma espécie de uma dissociação entre saberes e fazeres, né? Muitas vezes a gente tem uma dicotomia entre esses dois planos. Existe um caráter que Kardec trouxe à doutrina espírita que me parece muito importante que a gente sempre retorne a ele. Sempre retorne a ele. E cada vez mais a gente retorne ao pensamento de Kardec. Porque Kardec, na codificação, ele deixou claro que a doutrina espírita não é uma propriedade de alguém. O espiritismo ele não pode recair sobre ninguém. E em determinado momento, quando ele apresenta a revelação espírita, ele irá dizer uma coisa muito interessante, né? Quando trata dos caracteres da revelação espírita, lá na Gênese, lá no início do livro Gênese, né? Lá no item 13, ele diz assim: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Resulta ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Resulta da primeira no sentido de que seu advento foi providencial e não o resultado da iniciativa e de um desejo premeditado do homem. O homem, portanto, do ser humano, né? Era a forma de se colocar nessa época. E os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus para esclarecerem os homens sobre as coisas que ignoravam, que não poderiam aprender por si mesmos. Bom, então aí ele segue dizendo, resulta da segunda no sentido de que esse ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas é dado a todo mundo pelo mesmo meio. Que aqueles que os transmitem e que os que recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e de pesquisa, que não renunciam ao seu juízo e ao seu livre-arbítrio, que o controle não lhes é proibido, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, que a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega, que é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos colocam sob seus olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara e das quais ele mesmo tira as consequências e aplicações. Em uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração resulta do trabalho do homem. Isso me parece muito importante da gente retomar, porque existe uma tendência nossa de esquecermos esse trabalho do qual nós não somos dispensados, que é de deduzir a oportunidade de mensagens, de revelações, sejam elas de quem forem, né? Independente do médium, independente do nome do espírito, a gente tem um trabalho extra, que é não se apegar a uma identidade, por mais que a gente admire um médium, por mais que a gente admire um espírito, a gente precisa não perder de vista este fundamento que Kardec traz à doutrina espírita, que é a capacidade de raciocinar.
Porque também ele apresenta que essas revelações, elas precisam ser progressivamente comparadas com as evidências que ele, então, assentado na ciência, dizia que a ciência irá trazer passo a passo, confirmando ou não. Então, ele próprio vai trazer, assim, um caráter impermanente da doutrina. É impermanente por quê? Porque nós não nos assentamos em verdades definitivas e absolutas. Esse é um fundamento do Espiritismo. E é muito interessante porque o próprio Cristo, quando ele esteve entre nós, quando ele vai em João capítulo 14, em determinado momento ser indagado sobre as verdades que ele traz, ele irá dizer o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu vos tenho dito. Então, o próprio Cristo, que nós temos como o ser mais perfeito que já habitou aqui no plano entre nós, ele próprio anuncia que depois dele ainda será necessário vir o Consolador para ensinar todas as coisas. Ou seja, ele também não ensinou tudo. Né? E fazer relembrar tudo que havia dito, ou seja, já dando a entender que as questões fundamentais dele seriam esquecidas, né? Ele já sabia disso. Então, Kardec identifica o Espiritismo como essa revelação. Uma revelação da qual não se tem um nome, uma pessoa, um ser que seja detentor dessa verdade, mas um conjunto, né, de sensitividade que vai trazer estas informações que precisarão permanentemente passar por esse crivo de saberes, sempre em modificação. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos um período muito difícil de adesões ferrenhas no nosso meio e das pessoas em geral, a ideias que tendem a tornar assim, verdades absolutas. Então, quando nós vemos, num período difícil que nós estamos vivendo, dentro do nosso meio espírita, adesões de posicionamentos fixos, rígidos, em cima de pensamentos de autores, ou se utilizando de autores, nós vemos como é difícil vivenciar a doutrina espírita onde ela precisa ser vivenciada, que é no fórum íntimo. E nós facilmente transformamos estes espaços da nossa convivência em, novamente, disputas, posicionamentos ideológicos, bandeiras políticas, isso em todos os sentidos, não no sentido apenas da política, como nós vimos recentemente, mas no sentido da política interna, das divisões, das brigas de instituições, as instituições tentando puxar para si o aval da verdade absoluta. Tudo isso contraria a definição de espiritismo. Porque para Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação interior. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina de fórum íntimo. Nós estudamos os nossos assuntos aqui na AME ou em qualquer outras áreas dentro do Espiritismo, nos grupos de estudo, se não para um único motivo, para provocar em nós transformações interiores. E nós vamos disponibilizar nossa transformação interior na convivência com os outros. Então, nós mostramos que entendemos o Espiritismo no comportamento e não nas ideias. Porque as ideias precisam servir para nos transformar. Se nós não transformamos aonde ela precisa acontecer, nós transformamos o espaço que a gente está numa disputa apenas de ideias. Trazendo para o nosso
ambiente antigas disputas religiosas, enfim. Isso existe em todas as instituições. Bom, eu queria fazer esse início assim para situar da onde que eu puxei o assunto que eu acho que é importante. Mas eu quero trazer para vocês uma história que vai servir de base para a nossa reflexão, tá? Porque eu acho que fundamenta bem isso que eu estou pretendendo trazer para a nossa reflexão, que é uma obra do Humberto de Campos. Um dos livros que eu mais gosto do Humberto de Campos é esse livro aqui, Contos e Apólogos. Tá? Esse livro... Amor, baixa um pouquinho. Os livros do Humberto de Campos são todos muito bons. E esse aqui é um livro que ele apresenta para nós da seguinte maneira. Ele traz várias histórias a respeito de Jesus. Né? Contos, né? Revelações de bastidores de situações da vida de Jesus. E ele irá dizer assim, ó, que a maneira de velhos peregrinos que jornadeiam sem repouso, busco-te os ouvidos pelas portas do coração. Então ele começa a dizer aqui como é que ele oferece esse livro para nós. E diz, senta-te aqui por um momento. Ofereço-te o lume da experiência. Não te aponto normas para a contemplação das estrelas. Trago-te apenas as histórias simples e humildes que ouvi de outros viajores. Então ele começa a contar histórias a partir do plano espiritual, que é bem característico do Humberto de Campos, de revelações de espíritos superiores que tiveram acesso a acontecimentos da vida de Jesus e a situações do plano espiritual. Então eu recomendo vivamente esse livro, né? Tem várias passagens lindíssimas aqui. Tem um capítulo 18, que fala no caminho do amor, que eu acho belíssimo também. No capítulo 26 tem a última tentação, que fala daquela parte que Jesus, quando está sendo crucificado, o que ele sente e como é que ele se dirige a quem está na volta. Então, são como se fossem assim os bastidores da vida de Jesus, contado por Humberto de Campos, por informações do plano espiritual. Então, é uma joia rara, né? Mas eu quero trazer para nós hoje o capítulo 34. O capítulo 34, que se chama A Escolha do Senhor. E diz o seguinte, vou ler para nós aqui, facilitando um pouquinho a leitura. Diz Humberto de Campos. Conta-se que alguns apóstolos do bem tanto se ergueram na virtude que, pela extrema sublimação de suas almas, conseguiram atingir o limiar do santuário resplandecente do Cristo. Olha só, ele está dizendo que muitos espíritos, né, apóstolos do bem, se ergueram em virtude, ou seja, evoluíram muito, tá? E conseguiram atingir o limiar do santuário resplandecente do Cristo. Dá para imaginar que eles... Então, ele está contando um ambiente lá do plano espiritual, de espíritos muito elevados, e que já estavam habitando as dimensões de Jesus. Estavam todos eles lá. Voltariam ao mundo no prosseguimento da obra de amor em que se entrosavam. No entanto, convocados pelos poderes angélicos, poderiam excursionar felizes pelas vizinhanças do lar divino. Estavam se preparando para retornar ao mundo deles, né, em tarefa, mas pela evolução deles, já tinham a liberdade de ficarem excursionando em planos superiores. Vejam, gente, não é nenhum de nós, né? É uma galera que já chegou lá, né? Bem-aventurados pela glória e pela bondade constituíam provisoriamente no céu toda uma assembleia de beleza e sabedoria. E aí começa a parte que me chamou mais atenção. Missionários ocidentais ostentavam dalmáticas imponentes, lembrando as instituições religiosas a que haviam pertencido, enquanto os santos do Oriente exibiam túnicas liriais.
Veneráveis sacerdotes das igrejas católicas e protestantes confundiam-se com patriarcas judeus e budistas. Admiráveis seguidores de Confúcio e insignes devotos de Maomé entendiam-se uns com os outros. Aqui já dava para parar e ficar prestando atenção. Já estavam conversando num nível sem conflito, católicos, protestantes, seguidores de Maomé, vejam, olha aqui, olha isso. Confúcio, budistas, judeus, já não estavam tendo brigas de quem acredita nisso, quem acredita naquilo, quem é melhor que o outro. Tá? Então já dá para ver que são espíritos com um outro grau de evolução. Então ele segue dizendo Humberto de Campos, muito acima das interpretações humanas, tendentes à discórdia, alcançavam, enfim, a suprema união na esfera dos princípios. Então, são espíritos que, assim, bom, eu sigo Maomé, mas eu amo um cristão, eu amo um judeu. Já não há uma diferença de valor, é disso que ele está falando, que é algo muito desconhecido para nós. Nós nos enturmamos com aqueles que pensam próximo a nós. E temos muita dificuldade de aceitar as diferenças. Então, aqui começa um aspecto muito útil e necessário para a gente poder saber que, para poder chegar nesse nível, é preciso a gente superar determinadas questões ligadas aos ânimos em que nós nos aferramos em relação às ideias que nós exposamos. Ele segue. Exortava-nos cada um com a mensagem simbólica dos templos que haviam representado. Anéis, cruzes, báculos, auréolas, colares, medalhas e outras insígnias preciosas destacavam-se do linho e da púrpura, da seda e do ouro, faiscando ao sol em que se banhavam. Também muito interessante isso, que os espíritos conservam as marcas das práticas religiosas que conservavam. Então, quem é católico carrega consigo o crucifixo, enfim, todas essas medalhas, insígnias preciosas, conforme não é necessário abdicar disso. Ele pode gravar a sua identidade daquilo que cultivou, daquilo que teve mais predileção, que lhe tocou mais ao coração. Não precisa se desfazer disso, ele pode continuar com isso. Mas ele depura e ele oferece dele o melhor que ele tem dentro dele. Aí vem agora a parte mais importante. Entretanto, um deles destoava do brilhante conjunto. Tinha um que destoava do brilhante conjunto e que estava lá. Era um antigo servidor do deserto, que não se filiara a igreja alguma. O nome dele, Ibrahim al-Mandeb. Fora apenas devotado irmão dos infelizes que vagueavam nas planícies arenosas da Arábia. Aqui uma homenagem singela a um representante lá oriental na Copa do Mundo, que é o Marrocos, pelo qual a gente está torcendo para ganhar dos argentinos, que é para não perder o hábito de torcer contra os argentinos, né? Contrariando a mensagem aqui, né? Ibrahim al-Mandeb, vamos guardar esse nome aqui. É um antigo servidor do deserto que não tinha afiliação com igreja alguma, apenas um devotado irmão dos infelizes que vagueavam nas planícies arenosas da Arábia. Não possuía qualquer sinal que o recomendasse ao respeito e à consideração. Trazia os pés descalços, em chaga e pó. Na veste rota, mostrava as manchas sanguinolentas das crianças feridas que havia conchegado de encontro ao peito. As mãos magras e hirsutas pareciam forradas em couro de camelo. Tão calejadas se achavam no rude trabalho de assistência aos viajantes perdidos. Os cabelos grisalhos e imundos falavam de longas peregrinações
sob a tempestade, e o rosto enrugado e rijo era a pesada moldura de 2 olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, guardando pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido, abnegado e atento. Veja, é um espírito que, ao invés de guardar uma marca religiosa, ele guardava no semblante ainda a dor, né? da vida dura que teve junto ao sofrimento. Estava marcado, a marca perispiritual dele era uma marca de sofrimento. Isolado no festim, o ancião notou que 2 anjos examinavam a assembleia, fazendo anotações no pergaminho celestial. Eu fiquei imaginando o que seria um pergaminho celestial. Fiquei muito curioso para saber como é que é esse pergaminho celestial. Mas eu imaginei 2 anjos, 2 espíritos superiores estavam ali fazendo uma espécie de avaliação, porque havia neste encontro a finalidade de se escolher um representante para vir no plano físico trazer algum tipo de mensagem especial. Depois de analisarem todos os circunstantes, um por um, abeiraram-se dele, estranhando-lhe a desagradável presença. Olhem isso. Era uma presença desagradável no sentido de que destoava daquela resplandecência dos outros. Amigo, interrogou um dos emissários, a que igreja pertenceste na terra? Para que a pergunta? Inquiriu o forasteiro com humildade. O senhor deseja entender-se com um dos visitantes do lar divino e estamos relacionando por ordem os nomes daqueles que mais profundamente o amaram no mundo. Já estava se referindo a Jesus, né? Que estava aguardando que um deles pudesse visitá-lo, um dos visitantes do lar divino, que mais profundamente poderia ter sido amado, portanto, já estava se referindo a Jesus. Não se preocupem, então, comigo, clamou o anônimo beduíno. Nunca pude consagrar-me ao culto do Senhor e, sinceramente, ignoro por que razão fui guindado até aqui, quando não posso ter lugar entre os eleitos da fé. O que fizestes entre os homens? Perguntaram para ele. Que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, suspirou o velhinho. Mas o sofrimento de meus irmãos não me deu a oportunidade de pensar nele. Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava cheio de aflição e lágrimas. Vendo que o estranho peregrino prorrompera em pranto, o anjo que se mantivera silencioso opinou compreensivo. Em verdade, não podemos situar-te na relação dos que amaram um benfeitor eterno. Mas colocaremos teu nome no pergaminho como alguém que amou imensamente os semelhantes. Os próprios representantes superiores estavam entendendo que ele não era um bom candidato para poder representar Jesus, uma vez que ele nem sabia quem era Jesus. Ele não tinha nem ouvido falar em Jesus. Nunca se dedicou a nenhuma experiência religiosa. Ele estava ocupado de socorrer o sofrimento do deserto. E guardava as marcas disso. O ancião, mergulhando a cabeça nas mãos ossudas, soluçou reconhecido, enquanto os companheiros presentes comentavam o estranho procedimento daquele que fizera bem sem se lembrar sequer da existência de Deus. Contudo, depois de longos minutos de expectação, vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o átrio engalanado de flores em cânticos de júbilo, trazendo larga faixa com um nome grafado em caracteres de luz. Era o nome do velho Ibrahim Al-Mandeb. Pretendia o Senhor conversar com ele. Eu achei essa mensagem
de uma riqueza e de uma oportunidade fantástica para nós. Assim. O que o Humberto de Campos está dizendo aqui que este ser que a gente pretende admirar, que se chama Jesus, ele é tão desconhecido de nós, que provavelmente nós possamos estar ainda muito ligados a uma ideia de que o cultivo daquilo que ele nos ensinou passa por uma experiência religiosa no sentido de prática religiosa. E essa mensagem, ela traz o que me parece ser um fundamento da doutrina espírita, que se reconhece o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pelo seu trabalho interno. Portanto, ele é completamente invisível. Ele é totalmente distinto de qualquer prática religiosa. Alguém que não tenha uma crença, alguém que não tenha uma prática religiosa pode estar muito mais próximo daquilo que Jesus pretendia nos ensinar do que quem está dentro de um movimento, dentro de uma prática religiosa. E na minha experiência eu tenho visto que, infelizmente, quanto mais religiosa se diz uma pessoa, mais defendida ela é, mais defendida interiormente, de realmente vivenciar aquilo que a gente poderia chamar de uma verdadeira religiosidade. Porque dificilmente alguém que se apega a uma ideia, esta pessoa tem condições de poder se desapegar daquilo que é o mais importante, que é a vivência indiscriminada das relações. É muito fácil nos ambientes onde a gente circula, a gente procurar situar quem é que se assemelha mais a gente, quem é que pensa como a gente, quem é que se aproxima mais daquilo que a gente acredita. Nós, normalmente, fazemos isso, que lá no plano espiritual também, pelo visto, segue acontecendo. Uma espécie de uma embora já de uma forma um pouco mais desapegada, porque ali existiam católicos, protestantes, enfim, mas todos religiosos. Na mensagem do Humberto Campos tem isso. Todos eram religiosos, menos um. Exatamente esse um é que Jesus quis conversar. Eu não sei o que vocês estão pensando agora, mas eu gostaria de saber daqui a um pouquinho. Né? Mas isso me deixou muito intrigado e muito incomodado com isso. Porque eu vejo que isso nos provoca algumas reflexões muito sérias. De saber que tipo de modificações, de transformações e de valores a gente precisa cultivar. Né? Num período em que se pretende, muitas vezes, classificar quem é espírita por acreditar nisso, nisso, nisso e nisso. Por se posicionar desta e daquela maneira. Temos visto uma espécie de uma cartografia de quem é verdadeiramente espírita, de quem é verdadeiramente cristão, baseado em comportamentos externos. E até mesmo em ideologias, no que a pessoa acredita. Então, acho que uma coisa para a gente pensar aí é muito importante. Mais uma coisa só para a gente encerrar, eu queria dizer que isso aqui não aconteceu só no plano espiritual. Há mais de 2000 anos existe uma passagem de Jesus que se chama Parábola do Samaritano. Que é esta mesma. É a mesma. Eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Essa pergunta é interessante, né? O que está escrito na lei? O que está escrito é uma coisa. Agora, como é que você lê? Isso é uma outra coisa. Né? Em resposta, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente.
e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste de forma justa. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? E aqui uma coisa fantástica, que Jesus dificilmente respondia diretamente uma questão, né? Ele oferecia sempre, normalmente, uma parábola, que é uma maneira de tornar o assunto mais amplo, de não direcionar num único caminho, que pode reduzir o pensamento. Então, essa é uma das habilidades dos ensinamentos de Jesus, que é assim, ele não responde, ele abre a pergunta e deixa com que cada um consiga responder e se aproximar do mais próximo mesmo da verdade. Disse então Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Eu não vou entrar aqui nos detalhes históricos, porque tem muita coisa aqui que daria para alongar. Desde essa questão de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó, tem vários entendimentos e vários aprofundamentos nisso aqui, mas não é o nosso foco. Basta a mensagem que a gente está querendo explorar. Então, esse homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, os quais, depois de haverem despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Vejam, um sacerdote, uma figura religiosa, aquele que conhece, tem acesso aos conhecimentos da lei. Sabia exatamente isso aqui, né? Que tinha que amar a Deus de todo o coração, amar ao próximo como a si mesmo. Ele tinha um conhecimento. Quando ele olha o homem caído, ele passa ao lado. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano em viagem, os samaritanos eram considerados pessoas de má vida. Então, seria assim a escória. Né? Certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Lembrem, esse homem que estava caído, ele tinha sido espancado, ele estava sangrando. Né? Portanto, ele era um absoluto desconhecido. Tinham levado os documentos, tinham levado os bens, ele estava irreconhecível. Ele não se sabia qual era a procedência, qual era a nacionalidade dele. Né? Então, essa figura do homem caído, sem possibilidade de ser reconhecido, ele é uma provocação que Jesus faz na parábola para dizer assim, quem é que para ajudar, né, alguém que não se sabe se é da sua nacionalidade, se é da sua religião, se tem algum parentesco, porque era a condição daquele homem. Aquele homem estava absolutamente desprovido de qualquer possibilidade de identificação. Tanto que o sacerdote passa ao largo, o levita também, porque havia uma crença entre eles que estudavam o assunto, que o próximo era somente aqueles que faziam parte da mesma tribo. E que se, por exemplo, se tocasse no sangue de alguém que não fosse da mesma tribo, ele ficaria contaminado, ele ficaria imundo. Não havia vamos dizer assim, uma vertente que pensava dessa maneira. E aí Jesus propõe, ele coloca exatamente ali que quem ajuda é o samaritano, aquele que é considerado o da pior espécie. Né? Levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei.
Qual destes três te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Olha, interessante a colocação de Jesus. Qual destes três te parece ter se tornado o próximo? Aqui tem uma questão importante. Que o próximo não é alguém que existe por si mesmo. O nosso próximo, ele se torna a partir da nossa escolha. Somos nós que escolhemos. O próximo não é alguém que já está pronto. Daí a pergunta, daí a colocação. Qual desses três te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Quem é que se escolheu ser o próximo? E aí, então, o mestre, esse que estava testando Jesus, disse: o que praticou a misericórdia com ele. O que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. Então, esta passagem do Bom Samaritano, ela é a matriz, vamos dizer, do plano físico, daquilo que nós já conhecemos de Jesus, desta outra, que é Humberto de Campos. Então, irá dizer que no próprio plano espiritual existe esta sequência de Jesus. Essa sequência de Jesus. E no próprio plano espiritual, mesmo com a evolução, eu fiquei pensando nessa mensagem, que eu não sei o quanto ela é metafórica, o quanto é uma história que Humberto de Campos conta, que foi exatamente assim que aconteceu no plano espiritual. Não sei da literalidade disso, ou quanto ele, como escritor, também não figurou em alguma... Mas me imagino que tenha algo de verdadeiro no que se refere ao narcisismo. Né? Que quando nós nos identificamos muito com alguma forma de acreditar em alguma coisa, nós ficamos narcisicamente vinculados a uma ideia ou uma aparência, e é muito difícil a gente conseguir se desapegar disso. E a proposta de Jesus é exatamente de a gente conseguir se dissipar dessas identificações narcísicas, de tal modo que a sua mensagem possa circular dentro de nós, e aí a gente possa, então, se aproximar um pouco mais desse ensinamento que Jesus nos ensinou. Acho que a gente, como estudantes médicos espíritas ou da área da saúde, quando a gente atende as pessoas, né, a gente tem que exercitar permanentemente isso aí, né? Muitas vezes a gente atende pessoas que pensam completamente diferentes de nós. Às vezes as pessoas têm comportamentos que podem destoar completamente daquilo que nós temos por corretos, por virtude. Então, nos parece que na nossa prática médica, a gente precisa também ter muito atento a esses ensinamentos, porque eles são muito úteis no sentido de nós aprendermos a cada vez julgar menos, a termos mais abertura com aqueles que são diferentes, com as pessoas que possam nos chegar da maneira como possam chegar, do jeito delas, e a gente poder acolher dentro dos nossos limites, obviamente. Isso aqui é um roteiro, né, para a gente poder aprender a tentar lidar com essas diversidades de situações e poder finalmente nos comunicarmos, sobretudo com aqueles que nos desafiam as nossas crenças, que nos desafiam as nossas verdades, as nossas certezas, que nos colocam em dúvida com as nossas indagações mais profundas. Né? Outro dia eu participei de um debate na PUC, lá em Porto Alegre, né? Com religiosos, de católicos, protestantes. Eu achei muito interessante como muitos religiosos já começam a procurar deixar de lado as suas crenças dogmáticas para poder se entender naquilo que é fundamental, que é a essência, né? E acho que esse é um exercício que a gente, pelo menos enquanto religiosos, a gente tem que fazer. Aqui na mensagem, Humberto de Campos vai um pouquinho mais além, diz assim, olha, religião é um verniz
É um verniz, né? Religião é um verniz. Ele só serve para mostrar um certo brilho, mas o que importa é o que está por trás, é o que existe na essência, é o que a gente carrega dentro de nós. Queria deixar essa reflexão, né? E convidar vocês, então, para a gente trocar ideias a partir disso, ou do que vocês acharem melhor da gente conversar. Quem Sérgio, gostaria podias de... repetir o nome do livro, por gentileza? Contos e Apólogos, um livro do Chico Xavier, pelo irmão X, né? O irmão X, que é o Humberto de Campos, né? Ele foi obrigado a trocar, porque quando ele se identificava com Humberto de Campos, a família depois processou o Chico, requerendo direitos autorais, e aí ele parou de assinar como Humberto de Campos, passou a assinar como irmão. Contos e Apólogos, o Alten. Tem vários livros do Humberto de Campos, né? Vários livros. Tem um livro que se chama Estante da Vida, né? Tem outro que é o Boa Nova, tem o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? E por aí fora. Esse é um dos que eu mais gosto, Contos e Apólogos. Alguém gostaria de começar, pessoal? Eu vou fazer uma discussão aqui com o Sérgio. Aí vocês vão pensando no que vocês gostariam de perguntar, de discutir. Eu fiquei me lembrando, Sérgio, daqueles eventos que tem em Porto Alegre. Muitos aqui já tiveram oportunidade de participar. A Ana PUC, que teve o último agora em junho, né, que é a Anaí, que ela é psiquiatra, que ela traz uma série de profissionais, né? Ela reúne padre, pastor, um cientista. Me lembro que o Alexander Moreira estava lá, e teve outros eventos também. Mas eu vou contar um pouco da minha experiência para trazer da discussão, que tu falaste, essa questão de que a gente tem uma ideia. Eu fiquei muito surpresa uma vez num desses eventos, eu acho que foi na URGS. Claro, tinha acho que um pastor, um rabino, padre, espírita, estava o Alexandre Moreira também. Eu não sei, na minha cabeça, na minha ideia, eu sempre tinha ideia, e a gente tem essas talvez pré-concepções que não são talvez adequadas, de que o budista seria aquela pessoa assim mais zen, aquela pessoa assim. Eu tinha essa ideia. Uhum. E aí participei de todos, gostei muito, né? Porque esses eventos são muito bons, a visão de cada um, as pessoas, né? A maioria deles com mestrado, doutorado, com muito conhecimento. E eu fiquei muito surpresa, Sérgio, quando eu fui numa dessas ocasiões, eu disse, não, eu vou falar com esse budista, né? E sabe que assim, ele foi assim tão indelicado comigo que eu me desfiz assim de todos os meus preconceitos. Nossa, mas aí ele disse, agora eu não posso, não sei o que lá. E eu nem sei quem estava comigo, acho que até era a Janine, eu não sei, alguém lá, Janine. Eu não me conhecia, entendeu? Nossa, eu fiquei tão triste, tão decepcionada. Né? Então, para tu ver como eu tinha uma ideia errada, pré-concebida disso. Claro, depois a gente teve aqui em Pelotas, teve uma ocasião que foi convidado um monge, que falou aqui, que acho que teve em Zurique, passou aqui. Uhum. Bah, o cara sensacional. Mas como a gente faz ideias erradas. Por que o budista vai ter que ser uma pessoa exatamente? É que era da minha cabeça, né? Uhum. E fiquei pensando aqui, Sérgio, que nessas mesas que tem desses eventos que tem lá em Porto Alegre, já vi muitos eventos também, eu não vi ateu sentar, sabe? Não viu? Então, O quê? uma pessoa que é ateu, que não acredita em nada. Ah, Já vi discussão assim, padre com o rabino, com o Alexandre Moreira, tu estava lá junto, ou o Gilson, né? Então, vários. E o ateu, né? Porque, na verdade, tu falou, eu fiquei pensando, eu tenho duas pessoas muito próximas, uma já desencarnada e uma que convive comigo, que são pessoas sensacionais, de uma grandiosidade de alma, são pessoas caridosas, são humanos, são pessoas assim de uma excelente relação e são ateus assumindo. Esse era ateu, né? Essa pessoa próxima também. E eu me lembro que a primeira vez eu fiquei, nossa, mas como tu não acredita em nada? E a gente não consegue entender isso, né? Então, eu acho que essa tua reflexão é muito importante, porque qual é o problema? Chico Xavier já dizia que era só tu praticar o bem, tu não precisava ter uma religião.
Eu acho que essas ideias são pré-concebidas nossas, né? Como eu me surpreendi quando... Por que eu... Claro, tu vai lá na Três Coroas, tu vai aquele tudo zen, lá em Gramado, não, mas as coisas não são assim, são pessoas. Pois eu consegui entender isso. Tu sabe, Vera, que há muitos anos atrás, uma estudiosa da URGS, a Dinorá Fraga da Silva, faz bastante tempo, ela fez uma pesquisa muito interessante. Ela é doutora em educação lá pela URGS. E ela fez uma pesquisa entre religiosos e não religiosos. Ela fez um estudo duplo cego, assim, pegou aleatoriamente pessoas, né? E depois ela cruzou dados. Ela pegou, assim, práticas... quem é que tinha um comportamento efetivamente caridoso, que tinham, assim, uma capacidade de ser desapegado, uma série de qualidades que se espera de um religioso. Tá? E depois ela cruzou os dados. E aí ela foi muito curiosa, quando ela começou a mostrar assim, habilidades de comportamento, de virtudes, de vida emocional, ela percebeu que aqueles comportamentos mais elevados de que se esperava dos religiosos deu exatamente o contrário. Que era entre os religiosos mais apegados, mais brigados, que mais tinham problemas, né? E isso sempre me chamou muito a atenção. Né? Claro que isso aí foi um estudo pequeno, isso não é uma coisa assim, que se possa dizer que é uma realidade assim, universal, tá? Mas, assim, isso que tu está falando é muito interessante, porque é muito comum uma pessoa se apegar a uma ideia religiosa como uma defesa emocional, para tentar justificar para esconder as suas próprias questões. Tá? Então, esse é um aspecto. Não quer dizer que todo religioso seja um defendido. Não, existem pessoas que conseguem aliar o conhecimento às suas questões internas, né? Que se utiliza da religiosidade como uma forma de crescimento. Mas boa parte das pessoas utilizam a religião como uma barganha. Uma forma de alcançar alguma coisa que acaba não conseguindo. Então, é frequente isso. É frequente esse tipo de, não só nos budistas, mas nos espíritas. Se a gente for ver agora nos espíritas, nesse período eleitoral que houve, é inacreditável o que se teve, não é? Em cima, assim, de posicionamentos que não se espera sequer, assim, de pessoas primariamente, sabe, desprovidas de qualquer tipo de saber, ainda mais espíritas. Então, eu acho que é urgente a gente poder olhar para isso, olhar para essas questões e estudar. Por isso que eu trouxe Kardec também, né, no início, porque Kardec, ele propunha, né, uma possibilidade de nós entendermos o Espiritismo como um lugar aonde deveriam se reunir as pessoas de boa vontade, que estejam abertas para aprender. E outra coisa, a gente só consegue aprender se a gente estiver disposto a se desapegar daquilo que aprendeu. Eu só posso ser espírita de verdade se eu tiver a coragem de dizer que eu abro mão do conhecimento que eu tenho se surgir um outro que me mostre que aquilo que eu estava pensando estava errado. Isso é muito difícil, porque existe um apego narcísico às ideias que se constituem. As pessoas defendem teses prontas em cima do espiritismo. Foi isso que eu quis dizer no início, de que isso é um artefato muito difícil da gente se desfazer psicologicamente. Bom, mas é longo isso aí. A Isabela está com a mãozinha para cima lá, né? Alice, eu não sei quem falou primeiro, quem levantou a mãozinha. Ah, bom, aí já não sei. Então é a Isabela, então. Pode falar, falar, Isabela. Pode falar, Alice, depois eu falo, eu espero. Não. Pode ser. Pode falar, Isabela, pode falar. A Alice, ela abriu o microfone, eu acho que foi isso, mas tu levantou a mãozinha. É tu mesmo, Isabela. É que a internet está horrível. Não, tranquila, quem botou a mãozinha foi tu, pode falar.
Doutor Sérgio, obrigada, adorei toda essa percepção, assim, todo esse ensinamento, muito mais para a gente refletir quem a gente é, né, de verdade. E eu lembrei muito sobre o seu livro, sobre o Sermão do Monte, né? E aquele livro é tão profundo porque a gente vai se questionando realmente quem a gente é, né? Porque é aquela história, Jesus é muito mais para a gente internalizar conceitos e para a gente questionar o que a gente tem feito com esses valores cristãos na nossa vida prática, né? E é muito profundo, realmente. Eu acho que o Cristo é algo, é muito incompreendido para a gente em espírito e em verdade, né? Mas e aí a gente vai ver na nossa vida diária, né? Na nossas, assim, a gente lida muito com saúde, eu não lido com saúde mental, mas eu lido com muitas pessoas muito fragilizadas e com problemas de saúde mental, né? Não trato diretamente. E a gente lida com pessoas extremamente difíceis, que nos forçam a ter atitudes muito tolerantes. E muitas vezes a gente perde a paciência. Só que aí os valores cristãos fazem a gente refletir mais. Por exemplo, quando a gente não tem essa percepção de quem Jesus é e o que ele propõe como reforma, a gente muitas vezes justifica nossas atitudes de intemperança, de irritabilidade, de não tolerar as diferenças. E aí, quando a gente vai, por exemplo, eu amo o seu livro, amo todos, mas Sermão do Monte eu amo muito, porque me faz me questionar muitas coisas. E aí você faz, meu Deus, eu tenho que olhar essa pessoa com indulgência, né? E o Cristo é isso, né? Agora, se a pessoa não percebe isso nele, é porque realmente a pessoa não está entendendo absolutamente nada, né? Porque eu acho que indulgência, eu acho que, lógico, é indulgência indulgência para com as imperfeições, benevolência para com todos, perdão das ofensas, né? Mas, cara, indulgência é muito difícil. Tudo é difícil. Mas indulgência eu acho que muito difícil. E aí eu estava pensando nisso, assim, nas dificuldades que a gente tem na nossa vida diariamente, tanto para com as pessoas da nossa família, né? Essa caridade, né? Moral, né? E ensinada pelo Cristo, assim, muito mais pela prática, né? Vivida por ele, e realmente como é complexo e como é transcendente e, ao mesmo tempo, lhe coloca numa situação de necessidade de transformação, né? E os grupos espíritas, eles têm essa percepção de estudo, tudo, mas eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que fazer mais. De prática, né? E não apenas na questão das conversas, das discussões, dos estudos, mas eu digo, meu Deus, quanto de prática eu tenho feito menos do que eu devo fazer. Às vezes eu me questiono muito nisso, sabe? Enfim, isso foi só... Uma das coisas que Jesus nos ensinou vivamente é a questão da alteridade, né? Ele nos ensinou a ouvir com atenção o próximo, prestar atenção e valorizar, né? Quando ele se aproxima da mulher que vai ser apedrejada, a mulher adúltera, que era considerada uma mulher de má vida, e que todo mundo já estava com o conceito pronto em relação a ela, ele se aproxima absolutamente sem julgamento, né? Inclusive sem julgamento daqueles que queriam atacá-la. Mas que essa postura de poder acolher o outro, dentro da realidade do outro, é algo que a gente ainda não sabe muito como fazer. Sabe, Isabela, eu tenho eu tenho me questionado muito com esses conceitos assim, de indulgência, de tolerância. Quando a gente precisa tolerar alguém, significa que esse alguém mexeu com a gente. Certo? Tem tal pessoa que eu preciso tolerar, exercitar a tolerância. O que mexeu comigo? O que aquela pessoa está mexendo comigo? Por que ela mexe comigo? Né? Se eu preciso tolerá-la, das duas, uma. Eu não estou entendendo o que está se passando comigo, e aí eu tenho que fazer um exercício de paciência com a pessoa, quer dizer, parece que eu estou num plano acima, ela num plano abaixo, e eu faço uma escola, um exercício de tolerância. Né? Então, tem algo aí que talvez não esteja sendo percebido. Então, acho que a principal tolerância, a principal indulgência não é com o outro, é com a gente. Se alguém me incomoda muito, tem alguma coisa em mim que eu não estou entendendo muito bem.
certo? Porque se eu consigo acessar em mim as coisas que não estão muito claras, isso não se transforma nem em intolerância, nem em indulgência, é uma convivência, é um respeito. Às vezes uma pessoa chega, apresenta uma posição muito diversa da minha, e eu posso ouvir essa posição, respeitar ela, dentro da história dela, né? Poder, claro, enfim, não me agride tanto quanto alguém que esteja me atacando a partir de coisas internas minhas que eu não entendo. Então, eu acho que sim, eu acho que isso que tu traz com bastante propriedade, assim, que quando Jesus ele nos provoca nesse tipo de questão, ele convida para uma coisa muito mais profunda do que simplesmente um comportamento moral externo. Ele chama para uma reflexão mais profunda de autoconhecimento, de mergulho interno, de poder olhar para si, de poder saber como é que a gente está se relacionando. E acho que sim, eu acho que a gente, como religiosos, ou como espíritos, a gente ainda tem muito a aprender, conforme disse a Vera, todos aqueles que estão treinando essa possibilidade de diálogo, de entendimento, de alteridade, de bom relacionamento, de respeito humano, de ideia dos diferentes, de poder aceitar quem não nos olha com os mesmos olhares do que nós olhamos para outras pessoas, enfim, né? Por aí. Bom. Sidéria, Flavinha. Eu acho que uma outra coisa que chama atenção também, acho que essa reflexão para final de ano foi muito bem escolhida, uma hora precisa da gente parar e avaliar, né, esses sentimentos, todo esse tumulto que a gente vive interno e no mundo externo. Mas eu acho que uma outra coisa também que chama atenção ali do diálogo lá dos espíritos superiores, que Humberto de Campos traz, é a nossa vivência antiga da adoração, né? A gente teve como ideia adorar a Jesus, adorar a Deus e tal, numa coisa de contemplação sem prática. Eu acho que Jesus vem nos chamando, ele não precisa ser adorado, ele já é Jesus. Agora, se a gente consegue não ter tempo como o Ibrahim, mas ter uma caminhada de trabalho, de ouvido, de trabalho conosco mesmo, né? De entendimento, de aceitação, de saber das nossas limitações e mesmo assim nos amar e seguir a luta, né? Tentando nos ajudar e ajudar o outro, essa é a caminhada que Jesus deixou, né? Eu penso assim, ele nunca falou em religião nos poucos anos que ele pôde conversar, ele falou em amizade, em solidariedade, em companheirismo, né? Foi esse o legado que Jesus deixou. Agora, claro, acho que a gente tem necessidade, nossa, é humana, essa religiosidade é uma necessidade nossa que nos fortalece, que, né, falando por mim, que nos dá um apoio, uma base, mas não nesse sentido antigo dessa coisa de adorar, né? Assim, uma coisa mais contemplativa do que prática, que eu acho que é o que a Isabela falou também. Assim, chama a atenção daquela conversa deles, né? Posso falar? Quem falou? Eu fiquei um pouco preocupado com as tuas colocações, porque, o que me parece, as diferentes religiões se assemelham a diferentes escolas, né? E as pessoas com mais dificuldades precisam de escolas diferenciadas, cada um escolhe ou é dirigido à sua escola. Eu não quero, obviamente, implicar com ninguém aqui, mas, puxa, nós espíritas estamos numa escola que exige muito, né? E nos cobra muito, né? Eu já, pelas minhas colocações aqui, vocês sabem que eu sou muito exigente comigo mesmo. Intransigente. Absolutamente intransigente. Já fiz essa citação aqui. Eu não gosto dessa palavra, me perdoo por coisas que eu fiz, mas, enfim,
Essa é a colocação. Eu tenho um colega na universidade que ele é ateu, mas ele é muito melhor do que eu, porque ele escuta os outros, ele auxilia os outros. Ele é uma pessoa assim extremamente cativante, porque algumas vezes quando eu vou na sala dele, tem outras pessoas lá sentadas conversando, ele é um ponto de convergência dos outros, e ele parece ter aquele magnetismo que é um sujeito tranquilo, que não briga. E, enfim, esse parece ser um Ibrahim, Sim. que ele consegue fazer a sua caminhada sem aquela orientação. Claro que seria muito melhor se tivesse. Eu já comprei um pão nosso e dei para ele de presente, na tentativa de matriculá-lo, mas eu acho que ele não precisa. Mas, enfim, eu acho que são diferentes escolas, né? Agora, me chamou a atenção já na descrição de Humberto de Campos, de cada um daqueles grandes iluminados espíritos, né? Como eles guardam, aquilo me chamou a atenção, como eles guardam as suas coisas reluzentes, que são justamente aparatos, aparelhos e ostentações. Quem sabe por isso já não... O Ibrahim seria Ibrahim já o se destacou exemplo por claro, Jesus. o exemplo claro da labuta, da compreensão, e mais do que isso, já ele ir às lágrimas e à emoção quando pensa naqueles que sofrem, né? Exatamente. Enfim, como eu disse, eu exijo muito de mim mesmo. Uma das coisas que eu digo é que por exemplo, eu não sei rezar. Eu sei uma sequência de palavras. E como é difícil rezar para mim. Algumas vezes eu sei que rezei porque sou tomado de uma emoção e até de um desdobramento, mas isso é muito raro no mundo que eu vivo hoje, de muitos atritos, e eu vivo no mundo de muitos atritos, não é? Com essa questão de defesa de meio ambiente, enfrentando pessoas muito poderosas e recebendo um impacto vigoroso disso, com impactos pessoais profundos na família, né? Então, meu mundo é de vibração bastante baixa. Eu vou a alguns locais, ultimamente tenho estudado, Sérgio, bastante, sistemas nervosos de abelhas. É algo maravilhoso, é algo assim maravilhoso, apaixonante, se me permite. Abelhas brincando, abelhas sendo seres sencientes, tendo emoções, sabem calcular. Então, enfim, eu acho que, encaminhando, eu estou matriculado numa escola e cada religião é a sua escola, e aqueles que têm, aqueles que não precisam. Mas eu tentei matricular esse meu amigo, mas ele, sem sombra de dúvida, é um indivíduo bastante qualificado e um Ibrahim desses da vida. Sim, com certeza. Sidéria. Eu queria compartilhar com vocês duas coisas assim, que aconteceram na minha vida. Eu neguei duas coisas, rejeitei duas coisas que trouxeram um crescimento bem grande e entra em tudo o que o Sérgio está dizendo. Uma delas foi quando eu era estudante de psicologia, eu rejeitava completamente a psicanálise. Quer dizer, eu odiava a psicanálise, né? Porque a forma como eu aprendi a psicanálise eram autores da lei, né? Se sabia tudo e se interpretava todo mundo, né? E aí eu disse que isso não ia trabalhar com clínica, vim para Cascavel, não trabalhei inicialmente com clínica, e hoje eu só faço a clínica em psicanálise. E eu me encontrei porque eu fui para uma psicóloga, que eu não sabia que ela era psicanalista, e eu comecei a ver, nossa, isso dá certo. Dá certo, eu vivi aquilo que eu depois fui estudar melhor, né? E aí eu via muitos conceitos errados que se tinha na prática que eu tive, né? A segunda coisa foi quando eu sou espírita desde sempre, né? A minha mãe é espírita. E aí, mas quando eu vim para Cascavel,
eu comecei a participar de um centro aqui, e, assim, meio que tentando resgatar um grupo que tinha sido destruído, nós montamos um grupo de estudo sobre o Evangelho. Isso já faz uns 11 anos. E eu fiz um projeto para o grupo, né, para montar esse grupo. Quando foi para pôr ele em prática, que foi aprovado, eles pediram que eu coordenasse. E eu disse, não, eu não posso coordenar. Né? E por que eu não? Porque eu odiava o livro. Eu não gostava do Evangelho. Né? Porque, de novo, ele era preconceituoso, ele tinha termos horrorosos, ele tinha coisas ultrapassadas, eu não podia estudar o Evangelho. Né? O que eu ia ensinar para o outro aquilo que eu não gostava? Mas não teve jeito, ninguém pegou, eu acabei tendo que estudar, aí uma outra pessoa me auxiliou. Eu enxerguei um compêndio para a gente entender o autoconhecimento. Aí eu percebi que muito no Espiritismo a gente lê, mas a gente não estuda. E quando a gente passa a estudar, a gente passa a compreender a profundidade que tem os livros espíritas, né? Principalmente as obras básicas. Hoje eu sou encantada pelo livro. Ainda mudaria muitos termos, ainda mudaria a forma como coloca algumas coisas, ou pelo menos assim, um adentro, né? Mas o conteúdo, autoconhecimento, ele é grandioso. Ele é maravilhoso, né? E aí eu comecei a pensar que, de novo, eu me deparo com espíritas que vivem e cobram e querem uma mudança, mas elas não fazem a reforma íntima tão importante. Hoje eu sou realmente adepta. Eu estou numa fase hoje que eu começo a me perguntar o que é que eu estou mostrando para os outros que eu não estou vendo. Né, dessa rigidez, dessa intolerância que eu vejo muitas vezes no outro, porque eu concordo com o Sérgio, tudo que o outro me causa fala mais de mim do que o outro, né? Então, vejam a complexidade que tem quando a gente estuda. Então, quando o Sérgio começa a falar, eu penso assim, legal, realmente a gente só estudar não dá certo, porque que vivenciar, mas o vivenciar não é o que a gente aprende desde pequena e ir lá fazer um trabalho de caridade, né? Porque ali também pode ter uma arrogância, achar que sei melhor do que seria a tua vida, do que ela é, né? E isso eu aprendi muito na fraternidade quando eu comecei a trabalhar com o venezuelano, que é uma cultura diferente e que, se eu quero ajudar, eu tenho que saber a cultura dele, tenho que saber do que é que ele precisa, né? E isso é muito difícil, porque tem a questão da língua e tem a questão de não vivenciar uma coisa que o outro tem, né? Porque ele faz determinado comportamento, né? Então, e se a gente for, eu acho que o Sérgio foi muito feliz, que ele trouxe, assim, vários momentos da história para nos mostrar que está escrito, mas a gente não vê, a gente não para. E por que a gente não para? Porque a gente tem medo. E uma coisa que eu tenho refletido muito é quanto a cultura gaúcha, ela me proporciona essa rigidez, porque eu sou inteira gaúcha, né? E ainda eu fico pensando assim, cara, por que eu nasci no Rio Grande do Sul e ainda canceriana, né? Assim, que é tudo que se junta ali, né? Não que eu acredite muito no horóscopo, mas assim, que precisa pertencer a um grupo. Tá? Eu posso pertencer a um grupo. O que eu posso é excluir o grupo. Excluir aquele que pensa diferente. E como fazer esse trabalho? Só através do interno. Só através dessa busca interna, né? Eu queria dividir isso com vocês e dizer, Sérgio, parabéns. Já te falei que a gente pensa muito junto, né? Muito parecido. É verdade. Obrigada. Fiquei pensando, Sidéria, que até no nosso hino tem essa arrogância, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, né? Sim, uma vez eu analisei o hino, porque a gente chegava no Rio Grande do Sul
quando vinha, né? Vergonha, mas é verdade, a gente fazia isso. Eu saía daqui para ir para o Rio Grande do Sul, quando a gente passava a ponte ali de Irati, a gente começava, eu e meu marido, a cantar o hino do Rio Grande do Sul. Meus filhos sabem cantar o hino do Rio Grande do Sul, mas não sabem o hino do Paraná, porque a gente sempre cantou. Mas aí a gente começou, tudo tem seu tempo, a gente começou a parar para analisar o que dizia ali, é um horror o que diz ali, em muitos textos, né? Mas a gente não faz a reflexão. Tu sabe que eu tenho pensado muito que a questão do narcisismo, né, a questão da vaidade, ela é muito séria, assim, porque ela existe dentro de nós. E ela é um ingrediente do nosso cardápio interno, inevitável. A questão não é não tê-la mais, é saber onde é que ela está. Em que lugar está a minha vaidade, em que lugar está o meu narcisismo exagerado, que eu preciso saber onde ele se situa para eu poder lidar com ele, porque ele está ali. Sabe que quando eu fazia mais palestras, e eu já tenho feito menos, assim, né, eu tenho preferido muito mais grupos assim, de reflexão, como a gente faz, eu acho muito mais produtivo, porque o lugar do saber de quem fala, quando a pessoa precisa falar demais, ela já tem um roubo ali, né, do espaço dos outros, de poder trocar, e, enfim, eu fico mais confortável com o que a gente está fazendo agora, assim, né? Mas eu me lembro quando eu fazia muita palestra para muita gente, assim, né? Chegou um determinado período que eu estava conversando com o Décio uma certa feita, assim, Décio, que coisa estranha, né? Porque a gente começa a fazer palestra, a gente começa a ficar afiado, assim, né? O que falar e tal. Então era comum as pessoas gostavam muito e aplaudir em pé, assim, né? Até teve uma vez que umas pessoas não levantaram, não aplaudiram em pé, eu me senti meio, onde é que eu errei, né? Porque eu já comecei a gostar. Né? Só aplaudir no final não bastava, tinha que aplaudir em pé, porque se não aplaudir em pé, é sinal que não estava tão bom, e aí eu já estava... E aí uma vez eu estava conversando com o Décio, que negócio perigoso esse, né? Quando a gente está esperando já alguma coisa que não tem que estar preocupado com isso, né? Você tem que estar, se está preocupado com isso, já tem algo errado, já está possuído por um tipo de vaidade, né? E aí eu combinei com o Décio assim, Décio, vamos combinar, quando tiver a gente fazia muita palestra juntos, um chama a atenção do outro. Aí o Décio uma vez disse assim, não, quando eu termino as minhas palestras, eu baixo a cabeça e saio, porque eu nem quero ver como é que estão aplaudindo. Eu digo, pô, tu é mais disfarçado que eu, né? Porque tu não quer nem ver. Então, a gente começou a pensar assim, né? E eu comecei a pensar muito nisso, né? Como a questão narcísica ela é forte, né? E ela vai existindo. A gente não tem nada de errado nisso. É importante a gente desejar que as pessoas gostem do que a gente faz. Isso é humano. Mas eu não posso fazer só por isso. Eu não posso ficar possuído por isso. Eu não posso ficar assim, sendo esse o móvel, o motivo da minha atividade. Então, esse auto olhar assim que a gente precisa ir fazendo permanentemente é o que pode nos dar abertura para a gente poder reformar conceitos, ouvir coisas novas, caber um novo dentro da gente, se abrir para outras possibilidades, dar ouvidos para aqueles que às vezes a gente não dava muita importância e que muitas vezes vem de um ateu, como diz o Walton, né? Ele é um cara tão bom que ele não precisa nem acreditar em Deus. Ele está tão bem com ele, está tão tranquilo, que para que Deus? Você defendeu uma ideia de um ser transcendente, que depois eu vou ter que conversar com ele antes de dormir. Por quê? Será que é preciso isso? Se eu precisar fazer isso obsessivamente, será que não tem algo errado em mim? Como um rito obrigatório? Então, quanta coisa para a gente questionar. Né? Então, eu acho que essas questões realmente elas são muito, muito importantes, muito instigantes. Assim. Sérgio, essa palestra, essa coisa de dar palestra, né? Eu vou te dizer que eu já fiz esse meu questionamento, né? E uma coisa que eu parei para pensar, sem dar uma resposta, se isso também não serve, esse questionamento, como uma forma de fugir de nós mesmos, né? Porque, assim, teve uma época que eu parei de dar palestra. Vamos estudar, é muito melhor estudar, né? E aí, só que assim, existem pessoas que necessitam da palestra, que ela é transformadora, ela não é mais
para nós, assim, eu acho que é rico essa troca, porque, assim, só um lado falar, né? Sim. Mas muitas pessoas se transformam, e para nós, pelo menos para mim, eu te digo, né? É uma forma de eu me desafiar, porque se tu tá ali na frente, vendo as pessoas olharem, umas mexerem a cabeça, outras concordarem, ou aplaudirem, outras bocejarem, ou dormirem, ou não fazerem nenhuma expressão, né? Mexe com algo nosso que a gente pode saber da gente, né? Então, eu voltei a dar a palestra, depois não dou assim como você, dou no Centro Espírita, né? Mas, assim, comecei a falar porque as pessoas começaram a dizer, é tão boa a tua palestra, eu me sinto tão boa assim, e aí eu comecei a ver que eu estava fugindo de mim mesma, A e que questão é uma forma de conhecer a gente mesmo, eu né? acho que isso aí, e saber o que dizer, né? Porque a questão das palestras, às vezes, é quando a gente começa a ficar um papagaio, assim, repetindo, né? Isso me incomoda muito. Eu acho que a gente precisa ter, assim, um compromisso de também estar sempre reciclando, porque o conteúdo é muito importante, né? O conteúdo é muito importante não apenas para quem está ouvindo, mas para a gente que está interagindo ali, se retroalimentando com aquilo, né? Mas eu Doutor concordo. Sérgio, eu vou ter que discordar com o senhor. Eu acho que você tem que dar muita palestra, porque você fala com a alma, todas as suas palestras. E você não sabe quanto você toca as pessoas. Você não imagina. Você fala com tanto sentimento e com tanto amor que você não sabe o fluido, o ectoplasma que você emana para todo mundo. Ah, é? Você, Vamos você... ligar. Então, assim, eu acho que você tem que continuar, vocês têm que continuar dando palestras, porque, na verdade, vocês falam com a alma e isso quem está assistindo sente. Eu senti a última palestra que eu assisti do senhor foi do de Psiquiatria Iluminada que teve agora, que foi ao vivo. E em julho, sobre da Universidade Federal, foi Psiquiatria Iluminada que teve a apresentação do livro do Dr. Alexander Moreira, do After, eu esqueci agora o nome do livro dele. E foi maravilhoso, foi simplesmente maravilhoso. Eu acho que são palestrantes assim que a gente precisa ter, né? Vocês todos. Então, continue dando palestra, por favor. Tá bem. É Obrigado. verdade, é verdade. Bem. Sérgio, tu sabe que depois dessa discussão eu fiquei pensando assim, eu vou pegar um pouquinho da fala, rapidamente, que nós não deu muito tempo ainda, a fala da Sidéria com a fala da Isabela. Tá? E fiquei pensando, eu tive uma oportunidade que eu apresentei o Evangelho, esse tema, amai os outros como a si mesmo. E fiquei pensando assim, na época que eu fiz essa reflexão, eu já fiz para mim mesmo, que eu acho que é uma coisa importante quando a gente fala no Evangelho. E, na verdade, será que a gente realmente consegue fazer isso? Eu acho isso muito difícil, sabe? Quando eu apresentei, eu fiz essa reflexão para mim mesmo, porque aí vem essa questão também narcisista de cada um pensar em si, sabe? Então, eu fiquei pensando que a gente, nos dias de hoje, dias tão difíceis, né? Em outras ocasiões, em outros grupos de estudos espíritas, a gente discutiu a situação de miséria que está aqui em Pelotas, né? Muitos mendigos, né? E eu tenho refletido muito assim de como é que eu posso fazer diferente, né? Porque a questão não é só tu oferecer uma coisa material. E fiquei pensando quando eu apresentei isso, amar o próximo como a si mesmo. Será que a gente consegue fazer isso? E foi bem interessante o que a Sidéria falou, porque, claro, tem aquela questão da gente melhorar, né? Então, acho que o mais importante, né, que eu consegui captar do que tu colocasse, do quanto é importante a gente olhar para a gente. Porque eu acho que a gente acaba indo nas casas espíritas e muitas vezes tu fica com muitas atividades, faz estudo daqui e de lá, né? É claro que isso é muito importante também, mas como é importante a gente fazer aquela reflexão do que eu posso melhorar, né? E será que eu realmente sou para o outro como eu amo o outro como eu mesmo? Será? Né? Eu acho que isso é uma coisa tão importante, porque esses dias difíceis que a gente está vivendo e de muita intolerância que tu colocasse. Nessa questão da intolerância, eu acho que também é muito sério, porque a gente vê pessoas que se dizem realmente espíritas e tomando atitudes assim de uma maneira que a gente fica até surpresa, né? Eu achei interessante que tu colocou e eu acho que a gente viu bastante
nas mídias sociais esse tipo de situação, né? Mas para mim me fica pelo menos assim, né, da tua reflexão, de como é importante que a gente melhore. Será que eu realmente estou dando? Bom, se eu não amar ao próximo a mim mesmo, que pelo menos eu tente, né? Que caia no que a Célia falou, que eu faça uma reforma íntima, que eu melhore, que eu tente dar o meu melhor, né? Nós estamos terminando o ano, eu acho que essas reflexões são muito importantes, eu acho que tu fosse muito feliz na escolha do tema, Sérgio. Tá bom, obrigado, gente. Obrigado, Vera. A gente está indo para o final aqui, né? Quero agradecer a vocês, carinho. E acho que sim, acho que a gente tem que continuar fazendo aquilo que realmente é fundamental para a gente, né? Aquilo que reverbera dentro da gente e que reverbera nos outros. Tem algo além da gente nisso, né? Acho que às vezes a gente carrega possibilidades que a gente desconhece. Eu fiquei pensando à medida que Isabela e vocês estavam falando, né? Isso realmente acontece. Às vezes, quando a gente está falando, é muito frequente assim de ter uma ressonância com alguma coisa maior mesmo, né? Que está além do pessoal, que está além do individual, da imagem pessoal, que tem realmente um campo de espiritualidade que se expressa. Eu acho que esse é um grande diferencial que a gente tem como espíritas, é saber que a gente não está sozinho, né? Que a gente pode também, às vezes, sem se dar conta, está sendo um instrumento muito, muito útil, muito além daquilo que a gente consegue se dar conta. Né? E fiquei pensando mesmo, né, até que ponto a gente tem direito de abrir mão disso. Legal, valeu. Muito obrigado, viu, Sérgio? Acho que a reflexão foi muito interessante, viu? E situações atuais mesmo que a gente está vivendo, né, Sérgio? Muito obrigada, viu? Foi muito bom. Foi ótima reflexão. Agradeço. Dava para render mais assunto, mas como a gente está no horário, eu gostaria de pedir, Elodie, tu faz oração para nós, encerramento, Elodie. A Elodie está tão quietinha. Não, estou ouvindo, prestando muita atenção. Queremos te ouvir falar agora um pouco. Sim, não, tranquilo, vamos lá então. Então, queridos amigos, vamos serenar a nossa alma e agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso querido amigo, por toda essa trajetória deste ano, pelo aprendizado, pelas reuniões, pelos grupos de estudos, por tudo aquilo que nós conseguimos aprender, absorver, e pedimos, Jesus, que nos ajude, junto com os espíritos iluminados que sempre nos acompanhem, que a gente possa colocar em prática todos os teus ensinamentos. Se não conseguirmos chegar e nos elevar até vós, que a gente possa, pelo menos, entender quais são os desígnios que preparaste para nós. Ajuda-nos a entender a imensidão do teu amor, a respeitar todas as criaturas vivas que habitam neste planeta, pois eles são todos a tua criação. Que nós saibamos amar, que nós saibamos ser cada vez mais simples nas nossas atitudes, mas profundas no verdadeiro amor, na caridade, na misericórdia, que não nos torne vítimas e nem produzamos vitimados, mas sim que sejamos todos elevados à categoria de espíritos de amor, espíritos que querem aprender, que sabem agradecer, respeitar e sempre querer estar envolvidos no teu imenso amor. Que possamos estar todos juntos novamente no próximo ano e entender um pouco mais do teu amor, da tua misericórdia e do teu aprendizado que tanto deseja que passe para nós. Muito obrigada, Jesus, que fiquemos todos em paz, com amor, serenidade, nesse nosso aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Alessandra, tu consegue voltar na tela para a gente conseguir se despedir de todo mundo? Eu posso falar uma palavrinha só para a Alten, que eu estava Claro, ela vai agora. voltando na tela ali, pode falando.
Alten, eu queria te falar uma coisa, que o amor que tu colocas nos teus estudos, o jeito como tu falas dos teus trabalhos já é uma oração. Tá? Tu já oras diariamente nas tuas atitudes, quando tu estás com tanto amor em tudo que tu fazes, principalmente em relação à questão de meio ambiente, né, de proteção, enfim, que são tão necessários e tão importantes. Só. Bem falado, Isabela. Eu queria só Bem colocar falado. também, agora que já terminou para o Alten, que eu gostaria que tu um dia te reunisse com o meu irmão mais novo, porque ele tem uma paixão, ele ama tanto as abelhas, Ah, legal. ele me conta tanta, eu fico tão comovida, tão emocionada quando ele fala da maneira como as abelhas vivem, como elas se comportam, o que elas fazem. E ele um dia me disse assim: eu não sei se algum dia todos os cientistas do mundo vão entender como é que as abelhas se relacionam e vivem. Ele é Olha. apaixonado, e eu também. Amei o que ele falou. A minha... eu sou um sujeito muito perturbado com várias coisas, Sérgio. Essa coisa de dizer que a gente espera o aplauso, isso é natural, né, tchê? Eu fui uma vez, a penúltima fala que eu fui, o pessoal aplaudiu, subiu. Tchê, aquilo foi uma massagem, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu me reconheço uma pessoa extremamente arrogante, prepotente. Eu sei que eu sou. Porque quando eu estou debatendo, e eu debato muito, quando eu sei que uma pessoa está errada, tchê, eu sei onde fica a jugular. E, Bela, olha, eu te agradeço. Sabes que eu sou muito de falar, sou muito brigão, falo muito, e eu não aprendi, mesmo aos 68 anos, eu não aprendi a me controlar ainda a fala. E eu tenho aqui em casa a oficina mais bonita do mundo. E não é arrogância, é certeza. É a oficina, eu adoro trabalhar com madeira. Então, como eu falo demais,